Aí a gente depois, né, desse capítulo 3, a gente vai pro Kenshi. É aí que dá tudo errado, né? O capítulo do Kenshi... É o Liu Kang fazendo o papel do Raiden, Exatamente. Né? Tinha que fazer uma merdinha ou outra pra... Cara, mas assim, dá tudo tão errado. E assim, tudo bem que o Liu Kang mandou os caras pra missão que ele não deveria ter mandado. Mas os 3 patetas ali também, brincadeira. Eles tinham uma missão, capturar o Shang Tsung. Eles não tinham que salvar a Milena, eles não tinham que salvar... Não, eles não tinham que salvar a Baraka, eles tinham que fazer nada disso. Eles tinham que capturar o Shang Tsung. Esses aí não sabem qual é a missão, né? Não sabem, querem ser heróis. Querem ser heróis. Porque o Liu Kang escutou lá, né, que tinha um feiticeiro, né? Sim. Tinha um feiticeiro. Né? E a gente vê uma conversa da Sindel com o Shao, né? Onde fala de uma profecia. Ela fez a profecia que o Liu Kang ia tentar dominar a Exoterra e tal. E que as profecias do feiticeiro sempre dão certo. Sim. Mas a Sindel fica meio assim, que... Né, não quer guerra, né? Não quero guerra. E aí o Shao Kahn quer guerra e tal, né? Até porque o reinado da Sindel fez uma era de ouro ali. Né? Tá todo mundo prosperando, não sei o quê, 1000 né? anos de prosperidade. Então tá ótimo. Por que ela vai arriscar o reinado dela com a guerra com o Liu Kang? Principalmente porque ela toma pau nesse torneio o tempo todo, então tentar lutar com o Vai reino saber se o terreno. Liu Kang tem mais uns amuletos. Né? Então, mas isso é curioso, porque mostra que a Sindel, na verdade, não sabe quem é o Liu Kang. Não, ninguém sabe, na verdade. Não, só lá na frente Só que lá eles na falam frente. e aí lá... Então, assim, não é sabido nem pro pessoal que já conhece o Liu Kang que ele é um deus, semideus, né? Elas chamam ele de semideus. Semideus. Muito além disso, né? Inclusive, é nesse capítulo que o Shao Kahn começa a conspirar ali e tal, né? E o Liu Kang, mais pra frente da história, ele fala que o Shao Kahn, na verdade, ele tava sendo manipulado pelo Shang Tsung. Tipo, a gente nunca vê o General Shao mais de boa ali. Será que ele seria mais bonzinho nessa timeline, sem o que eles falam é que em algum momento, não lembro qual momento da história, que o Shao Kahn, ele era um jovem, tipo assim, de todos, ele parece que foi o mais nerfado. Porque o Liu Kang fez ele ser a criança doente ferrada. Porque sabe quão poderoso ele é. Só que não... Porque, por exemplo, o Quan Chi e o Shang Tsung, a crônica lá, que influenciou eles, deu poderes pra eles, né? Deu os poderes. Não falou se alguém fez com o Shao. Não explicou, né? Ou explicou. Não, na verdade, tipo, o Shao, ele era uma criança mesmo doente e tal, foi bem nerfado lá. Só que o pai dele era um mito, né? Das guerras e tudo mais. Que não fala quem é o pai dele, Não fala quem é o pai dele. E aí fez um procedimento agressivo demais lá e conseguiu fazer com que ele contivesse a doença dele até o ponto dele conseguir treinar e ser um guerreiro, entendeu? Foi mais ou menos... Isso tá na sinopse do General Shao. Entendi. Mas aí virou o Shao que a gente conhece, Inclusive, né? O cara... essa sinopse é meio estranha, né? Porque fala que o pai dele adorava guerras, conquistou muitas coisas, e na história fala que o pai dele fala, você tem que saber que seu pai, que é o último recurso, guerra é o último recurso. Ela fala isso também. Meio... Mas vai saber o que aconteceu antes. Quantos últimos recursos ele teve? Não, pois é, né? Porque o que acontece? Ó, se a Kitana tem 10 mil anos, porque ele só fala a idade da Kitana, e esses 10 mil anos, eu não sei se é referência direta ao jogo, mas eu lembro que no filme falava que ela tinha 10 mil anos também, né? Sim. Então quantos anos tem a Sindel? Tá ligado? 40. 40 mil? Na lore é 40 mil. Então assim, esse cara, por exemplo, o pai do Shao Kahn, quando morreu em algum momento, devia ter 1 zilhão de anos também. Então assim, sei lá, nos meus primeiros 22 mil anos de vida, eu queria guerra pra todo lado. Então, depois... Mas aí eu acho que não dá pra saber ao certo, porque quem vive muito são os edenianos. Os exoterranos, verdade. nem tanto. Pois é. Então, elas são edenianas, né? O que aconteceu... Só que nesse não, né? Nessa elas são edenianas. Em algum momento fala, tipo... Fundiram Edenia com Edenia. Como? Se explica que alguém é edeniano na história. Não lembro quem. Fala assim, um edeniano. O Baraka é edeniano. O Baraka, é verdade, ele fala. O Baraka é aquele edeniano. É isso mesmo. Pois é. Aí eu fiquei... E por acostumar com essa nova lore agora? Não, é loucura. Então, mas a explicação é que a Edenia tá fundida com a Exoterra, então. É o que ficou subentendido. Ah, tá. Eu detesto coisa subentendida, cara. Pois é. E aí, assim, porque também não ficou nem claro se o Netherrealm, no submundo, tá aí, né? Tá sim. Tá, porque Tanto que a Ashura é de lá. Isso. É a Ashura de lá, é verdade. A Ashura fala, e aí, assim, a gente estamos vendo as imagens aí que eles encontram... Porque, aí, cara, tá o Shang Tsung indo lá pegar o líquido da espinha do Baraka. Aí tem uma revolta dos Tarkatanos e eles vão ajudar o Shang Tsung. Eles tinham que capturar o Shang Tsung. Aí eles salvam o Shang Tsung. A gente tá falando na live, tipo... Que eles falam, nós temos que salvar o Shang Tsung. Eu falei, cara... Essa frase nunca vai estar correta. Nós temos que salvar o Shang Tsung. Coisa, Pô, não é possível. Salvar o Shang Tsung. Mas é porque o Liu Kang queria ele vivo, né? Então, tipo assim, vivo. se morresse ali, a missão ia dar errado, ia falhar a missão. É que essa missão de salvar o Shang Tsung também é muito...
cara, que trapalhões ali. Tipo, deram um pau no Baraka e o Shang Tsung corre, assim. Vai embora. embora. Ninguém se preocupou em... É igual o Quan Chi. Pois é. Eles vão levar o Quan Chi lá na frente, né? Pro Liu Kang. Aí tem uma confusão, o Quan Chi sai correndo e sumiu no meio da galera ali. Mas aí eles vão, e assim, eu gostei muito do Baraka nesse jogo, tá? Eu também. Tanto o design dele e o gráfico dos dele ficou muito maneiro. Achei que ficou muito maneiro. E aí mudou, né, a origem que os Tarkatanos... De novo, né? Que eu acho que essa é a quarta origem diferente dos Tarkatanos. Não, a segunda origem. Sempre Não, mas foi não a mesma. teve... que assim, eu já tinha visto em alguns coisas do Wiki que o Tarkat virar Tarkat lá já foi uma mutação. Aí depois eles viraram uma raça mesmo, de algum do Outworld. E agora é a doença. Mas acho que isso não é canônico, não. Tá. Eles sempre foram uma raça. Era uma Até raça. onde eu sei, eles sempre Aham. foram uma raça, né? Aí agora virou a doença. Virou doença. Então é uma doença, e aí o Baraka fala algumas coisas, né? Tipo assim, que todo mundo que Tarkat vai morrer. Em algum momento morre, né? Tipo, Não. Ele falou Não, isso. É que assim, tipo, eu também interpretei dessa Aham. maneira da primeira vez. Você tem razão. Só que assim, a doença do Tarkat, ela deixa você daquele jeito, Aham. você vai ficando cada vez mais louco, cada vez mais canibal, e aí você tem duas opções. Ou você aceita viver dessa forma, ou você tira a própria vida, porque não tem o que fazer, entendeu? Entendi. É isso. O Baraka se controla bem até, né? Vamos, assim, de todos eles ali. Ou porque... Pois é, pode ter alguma coisa aí. Não, porque olha só, se o Shang Tsung conseguiu fazer um negócio que reverte o Tarkat na Milena, existem maneiras de você segurar a onda aí disso aí também. E aí ele se... eu não sei se foi uma referência às colônias leprosas que a gente tem no nosso mundo aqui, né? Talvez seja. Talvez seja. Mas que eles vivem separados e o Baraka é o líder dessa colônia. E ele fala, né? Porque eu já vi gente perguntando aqui, por que os três não pegaram a doença? O Baraka fala que não é muito contagioso. Tem que passar Mas muito quando tempo ele junto. vai apertar a mão ali e tal, não encosta, que né? Mas aí isso também quebra uma coisa. Como é que a Milena pegou? Então. Né? Se não é muito contagioso, ela saiu uma vez e pegou, sabe? Será que foi de propósito? Sei lá, deve ter algum diálogo que a gente não viu ainda. Pode Tem ser. uma fala muito rápida da Sindel, que ela fala assim, se tinha que sair naquela noite. E ficou muito... Eu não sei de onde a Rafa tirou isso, mas ela falou alguma coisa que tava tendo um burburinho sobre ela ser casal com a Tânia nessa linha. Não. Isso é É real. real. Tem uma fala. Tem uma fala Tem específica. uma fala e tá na sinopse também. Aham. As duas. Ah, né? tá, a sinopse. Que ela fala com a Tânia, na verdade ela troca uns olhares com a Tânia, a Tânia fala, ó, cuidado, você sabe que a gente da herdeiro não pode se envolver com Zungad. Ela fala, essas regras são ridículas, ela fala, quando você virar imperatriz, você muda a regra. Aham. Então sim, né, elas estão envolvidas, mas só ali também, né, a gente não tem mais isso. Deu a entender que foi nessa noite aí que ela foi fazer alguma coisa e acabou... uma noite pegou Pois é. também. Meio Então, esquisito, né? exato. Aí eles lutam lá, né, e aí o Baraka ajuda, mas só que eles são capturados, né, pelo Shang Tsung. Pelo Shang Tsung. E aí mostra lá, e eu achei justificativa razão, porque você fica perguntando, porra, por que a Sindel tá se mancomunando com o Shang Tsung? Porque ele realmente descobriu uma maneira de counterar a doença da Milena, de real, né? E aí os três patetas acham que eles estão fazendo algum mal pra Milena e começa a querer a porrada todo mundo ali e tal. Antes de invadir, eles já falam, né? Uma donzela em perigo? Ó, Isso. vamos resgatá-la. O mais interessante é que a gente descobre que o Shang Tsung ele foi instruído, né, a oferecer essa ajuda pra rainha pra se aproximar do Império e tudo mais, né? E ele foi assim que, inclusive, ele aprendeu como fazer o Paranauê pra controlar o Tarkat ali, né? Ele foi instruído pela benfeitora dele lá. E é nesse capítulo que o Kenshi também... Fica cego. Fica cego. Não, eles tentaram salvar a Milena, que na verdade atrapalhou, porque aí o Shang Tsung não deu o remédio e ela despertou o Tarkat e ficou fora de controle, e ela vai e fura os olhos do Kenshi. É muito brutal a cena, né, Eu cara? achei melhor, assim. Pelo menos eles mostraram dentro do jogo, Aham. sabe? Eu achei que ia ser muita viagem colocar o poço de almas lá, o Shang Tsung, a espada. Na outra timeline era o Erma que tirava a visão dele? Não lembro. Não, era o próprio Shang Tsung. Era o Shang Tsung? Ele aparece pro Kenshi e fala de uma espada mágica que tá dentro de um poço. E aí o Kenshi vai atrás dessa espada, porque ele é meio Ryu, né, em busca de ficar mais forte cada vez. E aí quando ele abre esse poço, o clarão deixa ele cego e as almas saem voando. E o Acho que até na animação recente foi assim também, né? Eles tipo, mostraram realmente como é, mas é... E aí dessa vez eu acho que fica mais legal, faz mais sentido, né? Tipo, cravar um negócio no olho do que um clarão de almas. Isso aí bem mais... Foi bem legal essa parte aí. E uma boa justificativa por que a Sindel tá junto com o Shang Tsung. Sim. E ela mantém esse segredo, porque ela sabe que não presta o Shang Tsung, né? Ela sabe que não vale nada, mas, né? E ninguém pode saber da doença da Milena também, porque aparentemente tem alguma regra lá que se a herdeira tiver Tarkat não vai dar merda, É né? que
A própria Sindel, ela trata os Tarkatanians, né? Como um desprezo, né? São um pessoal que tem que ficar na colônia. Então, se a Milena tá infectada, ela tem que ir pra colônia. Pois é. Entendeu? Não exatamente. vai infectar todo mundo. Infectar mais gente. Entendeu? Exatamente. Esse é o pensamento. E aí eles são presos e são jogados no calabouço, né? E é quando a gente tem a primeira aparição do Reptile. Cara, quando o Reptile, que é o Size-Off agora, né? Ele nunca teve nome, né? Não, sempre foi Size-Off. Teve Size-Off? Era Size-Off. Quando que falou Eu isso? procurei Cara, pra caramba, isso que eu achei. Em algumas partes, nas HQs antigas que saíram na primeira linha temporal, era citado algumas vezes. E em alguns diálogos no Mortal Kombat X, o Baraka chamava ele de Size-Off. Legal. Nos diálogos. Só uma coisa que apareceu que a gente esqueceu de comentar. É Essa nesse foi- capítulo que aparece o Quan Chi. Mas depois, né? Depois que verdade. ele sai da prisão, não é? Não, é antes, tá? Não. Lá no laboratório. Te falar que quando apareceu o Quan Chi, me deu arrepio, viu? Aham. Porque foi legal, ele foi que é legal. o feiticeiro que Das tá previsões. fazendo a previsão. E, cara, o ator que eles botaram pra fazer esse Quan Chi ficou incrível. Tem cara de louco, né? Não, o legal é isso, eu falei É isso. psicopata, Tu pega o né? Quan Chi e tu pega o Shang Tsung, os dois são vilões loucos. Só que eles são loucos de maneiras diferentes. Você vê que as expressões do Shang Tsung são de um jeito, do Quan Chi... Cara, esses dois aí brilharam Cara, muito, O mano. Shang Tsung, ele é meio debochado, ele é cheio de Ele é, ego, né? eu falei isso ontem, eu falei, E eu o- amo o deboche que o Shang Tsung tem. Inclusive, Porque- que a atuação desse Cara, cara, hein? impressionante, porque Nossa, assim, ficou ele muito era um bom. charlatão, agora ele tá poderoso, então eu sempre sou esse o cara, sorrisinho, né? ó. Então, ó, Sempre essa boquinha é- torta, assim. E o Quan Chi não, o Quan Chi Maníaco, ele o Quan Chi é sombrio, maníaco, maluco. O olho assim arregalado, malucaço, né? Tipo, Parece- muito bolado. Eu adorei o Quan Chi, abre o portal verde e eu falei, cara, vai ser o Quan Chi daí? Saiu o Quan Chi dali, mané. O Quan Chi tava Sabe? usando substâncias ilícitas. né? Ilícitas, tá? Ilícitas. Então, assim, e aí mostrou, né, a conspiração que eles estão fazendo e tal, pra, né, dominar o negócio da Sindel. Detalhe sobre o Quan Chi, ele não é mais de NetherRealm. O Quan Chi é da Exoterra, isso é dito também, ele é da Exoterra, só que a benfeitora ensinou a ele como fazer pra abrir portais transportar, pra ir né? pros lugares, e aí ele vai pra NetherRealm, porque a gente não sabe, mas ele consegue ser bem influente lá em NetherRealm. Pois é, e aí, né, bom, a gente vai chegando nisso ainda, mas eles vão lá, ficam, aí foi o laboratório Shang Tsung e depois foram os postos de carne, que são, né, lugares que são mencionados e tal, e a gente viu, achei interessante também, porque sempre é mencionado, né, mas nesse fica muito, assim, do Shang Tsung ser esse alquimista que faz essa experiência louca e mistura raças e tal, o super Tarkatana lá, que enfrenta, né, O Tarkatana e Fake Neri. Tarkatana Fake Neri. Ele faz experiência, ele faz clone, faz os cacetes lá nos postos de cabo, bagulho nojento, né? Algo assim, medonho totalmente. E o Reptile é tipo o escravo dele. Quando o Reptile mete, que fala, não, porque ele tem a minha família, ele já matou. Já sabia na hora. Já sabia na hora. Irmão, você tá. Isso aí já é que você tá antigo, lidando? né? A Né? gente já jogou muito videogame Muito, pra se ligar pois é. nisso aí, cara. Mas o Reptile também é legal, né? Eu gostei dele ter cara. voltado ninja, né? Não, e tal. a importância do Reptile, né, ele poder se transformar, é incrível, porque é por causa dele que esse Shang Tsung aprende a se transformar. Ele estudou o Reptile e aí que ele aprende a se transformar também, cara. Então é muito importante Pois o é. Reptile. E assim, tanto o Reptile quanto o Baraka, esses foram dois personagens que mudaram. Porque assim, durante toda a história do Mortal Kombat, esses dois são os mais ferrados, né? Eles apanham de todo mundo. São Coitado. sempre os manipuláveis Sempre ali, né? manipulados, sempre são uns capanga, assim. Whatever. É que assim, o Mortal Kombat tem muitos capangas, né? Tem, pela história. O general. Mas esses dois estão aí há muito tempo, né? Muito tempo. Desde o 2. Desde o 2. O Reptile desde o 1, né? É. Esse é secreto. E eles só apanham. Assim, toda luta que tem, eles perdem pros heróis. É verdade. Aí o Reptile, né, tipo, toda a raça dele foi extinta. E aí ele só vai, não, bota o Naga dentro do Reptile. Todo mundo promete pra ele que vai ressuscitar a raça Então, dele, é tudo mentira. Aí que tipo de igualdade de todos serem felizes o Liu Kang quer alcançar? Se colocou os dois de novo lá no fundo do poço. Não, mas Não, não, o é Baraka- quem colocou. As pessoas têm livre-arbítrio. Pois é, Então, mas o Baraka mas- se fudeu muito, né, cara? Porque o Tarkatana era. É porque acontece. Na história, né, os Tarkatanos dão muito problema pro reino terreno. Porque toda vez que tem que mandar um exército pra quebrar. É um exército de Tarkatana, complicado. Sim, sim. Agora é uma doença que, tipo, você não fica mais forte porque você pega Tarkat, né? Tipo, não dá pra fazer um exército desses caras. Sim. Só que o Baraka foi lá e ficou desse jeito aí, se fudeu. Se fudeu muito, Baraka. Não explica como é que ele é tão forte, como ele aprende a lutar, É. né? Porque ele era um comerciante Sim. rico e tal, pegou o Tarkat e ficou boladão, cara. E o Reptile
nasceu normal até, mas ele conseguia se transformar em humano, Isso, né? é o único que conseguia. Isso. Não. E aí ele sofreu... Não? Não? Não, aí que tá, não. Eles não falam Não, isso? eles né? falam isso na história do jogo. Aham. Só que aí no final do Reptile, Quando zera a torre. ele volta pra terra dele, e aí... Que porque nesse mundo, teoricamente, a raça dele tem mais gente, né? Não tem só ele. Exatamente. Tem uma galera lá, ele volta, tem até as imagens e tal. E aí, tipo, como ele voltou, né, pelo Império, o pessoal aceita ele um pouco melhor. E lá ele descobre uns documentos que o governo daquela cidade dele lá matava os outros Aterranos que conseguiam se transformar. Então ele não é o único. Isso explica, inclusive, a Camillion, que aparece junto com a A Tânia. Camila. Ah, a Camila é essa terra, né? Terrana. É. E ela também consegue se transformar, entendeu? Ah, legal, porque a Camila, quando apareceu, parecia que era só uma referência, né? Um easter egg, um fanservice, mas ainda tem um Pô, pouco, ela tá né? lá junto com a Tá lá com É a uma Tânia, é homenagem. verdade.